Você já deixou de fazer algo que você queria muito por medo do que as pessoas iam pensar de você? Se sim, esse vídeo é para você, porque isso pode estar travando a sua vida sem você nem perceber. A insegurança, ela não é falta de capacidade, e sim o excesso de medo que você sente muitas vezes por tentar algo ou pensar em fazer algo. O medo é tanto de você fazer aquilo que você inventa várias coisas negativas que podem acontecer na sua mente, e isso acaba te impossibilitando de realizar muitos sonhos. E hoje você vai aprender como quebrar isso de uma vez na sua vida, como você deixar de lado esse excesso de medo, essa insegurança, essa falta de pensar que você mesmo não tem capacidade para você conquistar aquilo que você deseja. Já teve certos momentos na sua vida em que acabou de sair de uma conversa, às vezes você estava conversando com uma amiga, com um colega ou numa roda com parentes seus, e depois disso você parou para pensar, eu não deveria ter falado aquilo, eu falei alguma coisa errada, era melhor ter ficado calado. Isso já aconteceu comigo várias vezes, e isso é a sua insegurança falando com você mesmo. Essas autoanálises que você tem negativas de você mesmo, é somente a sua insegurança tentando martelar na sua mente que você está errado. E não é que você falou algo absurdo, algo que realmente estava muito errado, mas isso significa que você está se julgando mais do que qualquer outra pessoa poderia te julgar. Você já ouviu falar aquela expressão de que o erro te fortalece? Se chama o fracasso produtivo. Quando você decide algo sozinho e você fracassa nessa decisão, você sai mais preparado, mais inteligente, mais forte, porque aquela sua decisão que você fez, mesmo que ela tenha sido uma decisão errada, te deu uma certa casca para você poder enfrentar outros tipos de experiências, vivências. E quando você só segue a decisão errada de outra pessoa, você sai sem nada, você sai sem estar preparado, você sai sem estar mais forte, sem estar mais inteligente, porque você somente seguiu a decisão de outra pessoa. E muitas vezes você carrega isso na sua vida também, as decisões de outras pessoas. Muitas vezes essa decisão pode ser errada, Se você mesmo às vezes tivesse tomado aquela decisão, você teria tomado uma decisão melhor, e mesmo que fosse uma decisão errada, você teria aprendido muito mais do que você tivesse seguido a opinião ou a decisão de outra pessoa. Ou seja, você muitas vezes tem que ir mais pela sua opinião, não pela opinião dos outros. Errar por conta própria também é uma evolução. E hoje eu vou te dizer uma verdade que depois que eu comecei a pensar assim, me ajudou a evoluir muito, tanto para gravar conteúdos aqui pra internet, quanto na minha vida pessoal, é que as pessoas, elas não estão nem aí pra você. Então muitas vezes, se você errar ou acertar, as pessoas não vão estar nem aí. Tem pessoas, mais próximas que vão realmente falar, nossa, você errou nisso, nossa, você não deveria ter feito aquilo, mas são opiniões à parte, Então muitas vezes você deixa de seguir a sua opinião, de fazer o que você quer, para você seguir o que as pessoas vão pensar de você. E a verdade é que cada pessoa, ela está preocupada com a própria vida. Eu mesma, eu não fico olhando para a vida das outras pessoas, Lógico que a gente tem amigos, parentes, Às vezes a pessoa tem uma conquista, a gente sabe, mas a verdade é que eu estou mais preocupada, com a minha vida, com a minha família, com o meu progresso, com o meu sucesso, do que com a vida dos outros. Então eu tenho que correr atrás de cuidar da minha própria vida, procurar os meus próprios objetivos, as minhas próprias metas, e eu estou muito ocupada pensando nisso para eu poder estar pensando na vida do fulano. O problema, ele é muito maior na nossa cabeça do que na vida real. Tem até uma palavra, de Timóteo na Bíblia que fala sobre isso. Pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É que fala diretamente, que o medo, ele não vem de Deus, O medo foi colocado em nós. Não era pra gente sentir medo de tudo como a gente sente hoje, sabe? E isso foi imposto pelo mundo, O medo da gente errar, o medo da gente fracassar, o medo da gente não dar orgulho, aos nossos pais, aos nossos maridos, aos nossos filhos. Ele é muito maior do que a vontade de tentar, sabe? O medo, como a própria palavra fala, ele faz isso, Ele te afasta do poder, da força, do equilíbrio, e realmente é isso que o medo faz com a gente. Tem até uma pregação que eu ouvi esses dias na igreja, o meu pastor falou, e eu achei muito interessante, que era assim:
o medo, ele somente rouba, né? Ou seja, o medo, ele rouba oportunidades, ele rouba sonhos, né? Ele rouba metas concluídas. Então, muitas vezes o medo tá tirando várias coisas das nossas vidas e a gente não tá percebendo. E aqui eu vou falar algumas coisas que você pode fazer para você perder a insegurança na prática. Pare de esperar a confiança para você agir. Como, por exemplo, se eu esperasse eu me tornar uma mulher super completa para me vir aqui falar na internet para você, eu nunca teria a ação de gravar vídeos aqui na internet. Ou seja, se eu não tivesse a ação, eu nunca teria a confiança, entende? Então, a ação que eu estou tendo agora de gravar vídeo para poder falar aqui na internet é a confiança que eu estou criando, né, ao longo do tempo para me poder, né, ser uma pessoa experiente nisso. Então, muitas vezes você fica só esperando a confiança. Não, quando eu tiver mais confiança, quando eu tiver mais preparado, quando eu souber mais desse assunto, eu vou falar. Mas a verdade é que não, você precisa muitas vezes primeiro da ação para depois você ter a confiança de você fazer aquilo. Ou seja, você faz aquilo mesmo com medo. Você não precisa a confiança vir para você fazer aquilo. Mesmo com medo, a gente tem que agir, sabe? Muitas vezes, depois da gente agir, que o medo vai embora, que a confiança vem. Segundo, busque o desconforto. Eu tô praticando muito isso, né? Eu já tinha até falado no primeiro vídeo desse canal que eu sou uma pessoa um pouco caseira e eu estou sempre buscando um pouco desconforto para mim ser uma pessoa mais confiante, né? Porque acaba que é uma pessoa que ela fica mais em casa, ela acaba sendo uma pessoa mais reservada, acaba que ela não conversa tanto com outras pessoas, então eu estou me forçando um pouco a sair para me ter essa confiança. Ou seja, você tem que se colocar propositalmente em situações em que a sua confiança vai ser testada. Como, por exemplo, falar mais, né? Estar ali entre um grupo de amigos conversando, dando a sua opinião, se expor mais, que é no caso sair também, né? Tem muito a ver com isso. Acaba que em casa você não vai ter esse tipo de experiência. Você tem que sair, pode ser como por exemplo eu, né? Pode ser ir na igreja, você conversar com as pessoas, tentar participar de alguns grupos. Isso vai te fazer de uma célula também. Isso vai te fazer você sair do seu quadradinho e tentar ter uma confiança maior de você dar a sua opinião, de você conversar, de você falar uma palavra e também testar mais. Isso é um exemplo de uma situação difícil também, né, que você tem que se expor para isso. Você tem que testar mais, por exemplo, eu quero sair do CLT, eu quero ter o meu próprio negócio. Eu tenho medo de eu largar meu emprego e de eu fazer isso e não der certo. Arrume um emprego meio período. Você não precisa deixar o seu emprego para você ter o seu próprio negócio. Você pode testar mais certos horários, você pode testar nos finais de semana. Se você vê que aquilo tem futuro, se você analisou que aquilo dá dinheiro, você pode, né, seguir esse seu sonho. Então, muitas vezes a gente falta testar mais. A gente só fica reclamando, eu não tenho tempo, eu tenho medo de eu largar meu trabalho, eu não consegui. Mas muitas vezes você pode testar em pequenas escalas para você ver que aquilo dá certo e isso te impulsionar você realmente, por exemplo, né, nesse caso, largar o seu emprego, ter o seu próprio negócio. A confiança só cresce quando você vence coisas que te dão medo, sabe? Quando você vence situações que te dão medo. Terceiro, pare de se comparar. Muitas vezes, até eu mesmo para criar conteúdo aqui na internet, eu sempre pensava, fulano tem muitos vídeos, agora que eu tô começando, mas muitas vezes você tem que parar de se comparar para você começar alguma coisa, sabe? Acaba que você se comparar demais não faz bem para você, muito menos para os seus projetos. Ou seja, hoje o meu canal não pode ser tão grande, né? Mas futuramente, quem sabe eu esteja no nível desses canais maiores que falam dos mesmos assuntos que eu, sabe? Então é isso, a gente se comparar com alguém que já andou muito mais à frente. Um dia a gente chega lá, né? Mas por enquanto a gente ainda vai caminhando, né? Então tem muito isso também. Às vezes você vê uma pessoa que ela tem um bom casamento, uma família muito unida, ela tem um bom emprego, mas muitas vezes ela teve que passar pela parte ruim para ela conquistar aquilo tudo, né? Muitas vezes ela se comparou com alguém, então muitas vezes a gente tem que focar mais no nosso e parar de se comparar com outras pessoas.
Isso sempre vai fazer você se sentir menor, sempre vai fazer você se sentir desqualificado e que você não merece aquilo. Então pare de se comparar, né? Na vida existem muitas pessoas, então você pode se comparar com qualquer um e aquela pessoa muitas vezes vai estar bem mais evoluída que você. É muito difícil existir uma pessoa 100% evoluída em qualquer área da vida e ela não achar uma pessoa que está acima dela, né? Então pare de se comparar. 4. Crie pequenas vitórias. Se você cumprir uma meta simples, né? Como por exemplo juntar dinheiro, né? Quem investe sabe um pouco sobre isso também, né? Muitas vezes você tem uma meta ali de investimentos de 5 mil. Eu vou investir 5 mil, né? Então você tem que colocar aquela meta e depois de você concluir aquela meta, você tem que se sentir grato por aquilo, né? Como por exemplo, não adianta você colocar uma meta muito grande. Vou ter 100 mil investidos, né? Aí já é uma meta muito grande, o cérebro não consegue acompanhar isso como uma conquista. Então você vai criando pequenas metas, né? Para você conseguir o seu cérebro ter um gatilho de que você está evoluindo, de que a sua vida está crescendo, né? Então você tem que ter pequenas metas e grandes metas. E o seu cérebro, né? Ele vai identificar isso como pequenas vitórias de que você consegue, sabe? De que você tá perdendo a insegurança, de que você tá evoluindo. Então isso é importante também. Muitas vezes a gente tem que aprender a treinar o nosso cérebro, a treinar o que a gente pensa, né? E também filtrar, né? Alguns hábitos que destroem a insegurança, que vai acabar com a sua insegurança pouco a pouco. É na prática que você consegue esses resultados. Um desses hábitos é falar mais do que pensa, mesmo que não esteja perfeito. E isso vai na mesma analogia de estar em uma conversa, né, com colegas. Fale mais do que você pensa, não fique travado, não fique só calado com medo de depois você ficar se martirizando, né? Você tem que falar mais, e mesmo que isso não esteja perfeito, mesmo que você não esteja 100% correto, porque muitas vezes no meio dessa roda alguém vai falar: olha, eu não sei, talvez isso não esteja tão certo, e aí ele complementa. E aí você já teve mais um vocabulário, mais uma informação importante para você poder, numa próxima conversa, onde tiver o mesmo assunto, vocês terem um vocabulário maior, uma evolução maior sobre esse assunto, sabe? Então, muitas vezes também a correção do que a gente fala vai ajudar não só a nós mesmos, né? Porque muitas vezes outras pessoas têm muito a ensinar a nós. A segunda característica é tomar pequenas decisões sozinho ou sozinha durante o dia. Como, por exemplo, às vezes o pessoal da sua família não é muito de ler livros e aí você não se sente motivado para você ter esse hábito. Vai na biblioteca, compre um livro. Então, muitas vezes, pequenas decisões que a gente toma por nós mesmos todos os dias nos ensina a quebrar a insegurança. Terceira característica: pare de revisar mentalmente tudo que você fala. Eu já sofri muito com isso, né? De você sempre estar se martirizando com aquele porquê que eu falei aquilo, eu não devia ter falado aquilo. E hoje eu tô tentando mais isso, né? Você ir nos lugares, você poder falar a sua opinião e você não se martirizar por causa disso. Você tem que ser uma pessoa que ama a si mesma. Então, se você tá sempre se julgando, sempre se botando para baixo, o seu cérebro, ele vai entender que você é uma pessoa... você é uma pessoa que não consegue, que você é uma pessoa insegura. Isso vai aumentando cada vez mais a sua insegurança. Então pare de se autoanalisar sempre o que você fala, né? É lógico que a gente não vai falar tudo que vem à nossa mente, né? A gente tem que ter um certo filtro, mas a gente também não precisa ficar se martirizando tanto por tudo que a gente fala. O quarto hábito, que eu até já comentei aqui, né, é se expor um pouco todos os dias. Eu já até comentei sobre isso, né, no caso, é você ir num grupo de amigos, é você marcar de sair com um amigo ou com uma amiga, é você não ficar só em casa, querendo ou não, você se expor um pouco todos os dias, vai tirando essa sua insegurança, vai te dando mais confiança para você sair, para você conversar, para qualquer coisa que você for fazer. O quinto hábito é cumprir promessas que você fez para si mesmo. Como, por exemplo, você combinou que amanhã você vai ler um livro, né? Novamente o exemplo do livro. Você combinou que amanhã você vai ler um livro às 4 horas. E aí, chegou amanhã às 4 horas, você não leu o livro. Você quebrou uma promessa que você fez consigo mesmo.
Ou seja, você tem que arcar com as promessas que você faz com você mesmo. Se você cumpriu uma promessa com outra pessoa, você provavelmente vai arcar com a sua palavra, né? Isso é uma pessoa de palavra. E se você não cumpre as próprias promessas que você faz para si mesmo, muito dificilmente você vai cumprir outras coisas, como acordar cedo, terminar um trabalho, ler um livro. Então você vai sempre ficar naquela sensação de falta. Eu tenho falta comigo mesmo. E o sexto hábito, para muitos, não faz muita diferença, né? Mas para mim fez uma total diferença também, é você cuidar da postura do corpo. Como, por exemplo, eu tinha muito mania de ficar assim, ó, arcada. Quando eu percebi que fotos que eu tirava eu ficava sempre assim, meio corcunda, eu vi que isso tira muito a segurança da gente. A gente parece ser uma pessoa muito insegura de longe. Quem olha pra gente pensa, nossa, mas aquela pessoa é insegura. E realmente, hábitos de pessoas que é um pouco corcunda, né? Tem pessoas que é naturalmente, né, desde que nasceu, mas pessoas criam esse hábitos como eu. Quando eu era adolescente, eu sempre ficava assim mais retraída, mais fechada, e acabou que eu desenvolvi uma certa corcundinha. E aí, de uns tempos pra cá, eu estou tentando melhorar isso, até porque isso voga muito também na minha confiança, né? Nos lugares que eu estou, as pessoas vão olhar a minha postura, sabe? Ou seja, com esses hábitos você descobriu que a insegurança, ela não vai diminuir assim, né? Só você pensar, eu quero melhorar e parar de ser inseguro. Você tem que praticar para você ter essa segurança. Ela é feita das práticas diárias do dia a dia. Você tem que ter uma mudança de mentalidade, como por exemplo, em vez de você se perguntar, e se eu fracassar ao tentar isso? Você deve se perguntar, e se eu ficar mais forte depois de eu tentar isso, sabe? Então, muitas vezes você tem que parar de pensar na parte negativa da situação e sim pensar que vai dar certo. Eu sei que nem tudo é flores, mas muitas vezes um pensamento positivo pode te levar muito mais longe do que um pensamento negativo. Muitas vezes os pensamentos negativos ajudam você a filtrar problemas e situações, mas muitas vezes também ele te ajuda a dar um passo para trás, né? Ele te ajuda a regredir em vez de progredir, porque o erro acaba que ele constrói. Mesmo que você cometa um erro, você vai se fortalecer nesse erro, e aí através desse erro você pode conquistar um acerto, né? Porque a maturidade que você conquistou tendo esse erro vai te ajudar quando você for ter o acerto. A insegurança, ela não some sozinha, ou você enfrenta ela ou você deixa ela controlar a sua vida. Não deixe a insegurança controlar a sua vida. Tome uma atitude, diga não ao medo, tenha suas próprias opiniões. E eu tenho certeza que com o passar do tempo, tendo as práticas diárias, você vai aprender a destruir a insegurança, e a insegurança não vai fazer mais parte da sua vida. Deixe aqui nos comentários se você já deixou de fazer algo na sua vida por medo da opinião dos outros, que aí várias pessoas aqui também vão poder compartilhar, né, do seu sucesso, ou muitas vezes podem se inspirar com o seu comentário. E se esse vídeo te fez pensar diferente, curte aqui, compartilhe, segue a gente e fique com Deus. Tchau, tchau!